Grande dia. Grande dia porque caiu mais um dos nazistas fascistas brasileiros. E não estou falando de Monark, não. Monark é fichinha perto desse aqui. Eu estou falando de ninguém menos do que Gadriles. Sim, você o conhece, provavelmente, porque é um dos mais barulhentos, um dos mais equivocados, um dos mais asquerosos defensores do nazismo, do fascismo brasileiro, que é o bolsonarismo. Gadriles começou a sua carreira como Big Brother, pasme, e sem entender absolutamente nada sobre política, foi alçado à Jovem Pan como comentarista, naquele esquema que eu falo pra você, de misturar o profissional com o amador, com o trash, pra fazer a população ficar confusa sobre qual seria a verdadeira opinião embasada. Só que dessa vez o Gadriles se torou, fazendo a mesma defesa, ou muito parecida, do nazismo que fez o apresentador Monarques. Gadriles também fez um gesto que pode, para evitar processo, pode ser encarado como uma saudação nazista que eu não vou usar repetir. E é claro, a internet não perdoou, enquadrou, e a Jovem Pan, mesmo sendo canalha e defensora desses ideais também, teve que tirar o cara do ar para não ficar muito na cara, né? E eu vou trazer para você todos esses detalhes aqui, inclusive o vídeo onde você verá ele fazendo a sua saudação supostamente nazista. Mas antes, você tá chegando agora, meu nome é Rony Telles, esse é um dos canais que mais combate o obscurantismo aqui na internet. A gente tá aqui todo dia com 4, 5 vídeos por dia, combatendo, explicando, descomplicando, entretendo, entusiasmando as pessoas nesse país, engajando para o combate a essa coja. Vem pra cá, se inscreve ao canal, deixa seu comentário, é de graça, o like é mais de graça ainda, e tudo isso ajuda de verdade a colocar o vídeo nas primeiras páginas do YouTube, beleza? Agora, sem mais enrolações, eu vou começar já pelo vídeo, vou colocar o vídeo para você, vou explicar um pouco e aí a gente vai dar uma olhadinha na matéria. Dá uma olhada no que o Gadriles fez em um dos programas da Jovem Pan, defendendo o Monark, ou pelo menos tentando fazer a mesma defesa do nazismo ou o ataque ao comunismo que o Monark equivocadamente fez e que até foi ensinado, né, ao vivo por um professor, que tá errado. Dá uma olhadinha aqui no Gadriles. O nazismo matou 6 milhões de judeus. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. E hoje é visto aqui no Brasil como uma coisa livre, absolutamente liberada, como partidos organizados. Muito obrigado pela sua audiência. Vem aí. Note que ele foi tão deselegante. Isso é muito comum nesses canais, que esses apresentadores são colocados para mediar, muitas vezes contra a sua vontade. O cara tem que ganhar o dinheiro dele, tem que fingir ali, seguir o personagem que o programa exige que ele faça, né? Então tava mediando um falso debate. E aí nem eles aguentam. O cara encerra o programa, não dou conta, cortou o programa com Aquiles falando. E o cara não para, não tem elegância, não tem decoro nem pra parar. Não bastante, porque eles se superam. O Gadriles fez esse gesto aí, que já foi analisado por vários profissionais. Ninguém nunca viu alguém fazer isso na televisão desse jeito, com a mão parada aí. É muito semelhante ao que o Hitler fazia, né? Um gesto nazista, né? Vou deixar seguir o vídeo aqui para eu fazer mais comentários. O 3 em 1. Até sempre. Olha o que o apresentador fala pra ele, é surreal, Adrilho. Olha a cara de cínico, típica de moleques que apoiam bolsonaristas. Tá aí. Esse é o mesmo comportamento, esse é o mesmo espírito, essa é a mesma cara cínica daquele assessor do Bolsonaro que fez assim, do Weintraub quando fazia suas tiradinhas com o guarda-chuva, do Goebbels brasileiro do governo Bolsonaro que foi expulso male-male do governo por fazer um vídeo com a estética puramente nazista. Você que votou no Bolsonaro, você colocou um bando de moleque, de coçador de saco lá, que é de quinta série, pra presidência da república. Esses caras vestem ternos, mas são moleques, são pequenos, são rasos. A administração pública nacional, federal, tá estacionada. Na verdade, só não tá estacionado o sistema de roubo. A mamata nunca houve como antes, tá aí. E aí? Você tem até como celebridade, tem gente que vem defender essa desgrama aqui. Por que eu falo que ele fez a mesma defesa do Monark? Porque no trecho em que se vê, eu não fui assistir, eu me livre de assistir isso. No trecho em que você vê, percebe-se que ele vinha na mesma linha de tentar criminalizar
as ideias do outro. E isso, olha só, isso não foi dito ainda. Perceba uma coisa. Quando os nazistas brasileiros, os fascistas brasileiros, tentam criminalizar o comunismo, eles já estão sendo nazistas. Porque a ideia do nazismo é o extermínio. Você não pode pensar diferente de mim. Por isso você é criminoso, tem que ser preso, tem que ser banido, tem que ser excluído do debate. E aí, calma para você não imaginar que a argumentação deles, do Monark, por exemplo, estava correta quando dizem que isso acontece com eles. Na verdade, é a pegadinha para você cair aqui. O comunismo é uma ideia diferente como qualquer outra ideia. Não é criminosa, não prega extermínio, não prega o fim das pessoas, não prega o fim da religião das pessoas. E por isso tem espaço no debate democrático em qualquer democracia sensata. Mas eles, como nazistas que são, que pregam o extermínio, querem fazer você entender que as ideias comunistas são assim. E isso usam como argumento essa falácia de que se houve algum lugar onde houve mortes, massacre pelo governo, e esse governo era comunista, isso é porque era comunista. Mas esquecem que o governo também era cristão, também era muçulmano e não culpam essas outras coisas. E olha que em vários desses países, o ditador, o que promove o genocídio, confessadamente fala, eu tô matando é por causa da minha religião mesmo. Na visão dele, ele enxerga razões religiosas para fazer isso. Mas olha como é interessante, o nazismo brasileiro não ataca isso, não culpa a religião por isso. Porque, é claro, não pega bem num país predominantemente religioso, mesmo que não seja islâmico, mas quando você começa a atacar as religiões, isso dá muito ruim. E outra coisa, não leva ao objetivo final deles. O objetivo deles é tirar de perto a possibilidade qualquer de discutir o que o comunismo quer discutir. A redistribuição mais justa dos recursos, do dinheiro, a diminuição das propriedades privadas. Ainda que eu não defenda essa ideia, é só isso que acontece. Nós estamos falando aqui de dinheiro. Essa ignorância seletiva, na verdade, é financiada. Bando de covardes que só se move com din-din. A responsabilidade por massacres em governos só tem relação com qualquer disciplina que esse governo adote e que pregue o massacre. E adivinha só qual disciplina prega o extermínio das ideias e das pessoas que têm essas ideias? O nazismo. Esse mesmo nazismo que está tentando desesperadamente, como alguém que se afoga, segurar no comunismo para ver se dá um pulo para cima e se salva. Mas o mais surreal de tudo isso não é a gente estar discutindo a possibilidade do comunismo ser ruim ou não. É a gente estar ouvindo isso do nazismo e levando em consideração e voltando ao debate mencionado por nazistas. Porque se fosse um outro partido, se fosse uma outra ideia questionando o comunismo, a gente poderia entrar em debate, mas a gente está se lançando ao debate por incitação de nazistas. Será que não aprendemos nada sobre nazistas? Quando você tá falando com gente dissimulada, com esse tipo de gente aqui, ó. Olha o sorrisinho aqui, ó. Quando você tá lidando com um palhaço, você explica, mas pra ele já entendeu. A gente, que é sério, a gente se reconhece no outro, achando que vai encontrar a seriedade dele em algum lugar, mas ele não tá ali pra debater com você. Ele tá ali pra botar dinheiro no bolso, ele tá ali pra fazer auê. É um palhaço. Só que o cidadão que tá em casa, como a TV coloca ele não no programa do Didi, que esse Zacarias aqui do Mundo Invertido tinha que estar no programa do Didi, coloca no jornal. A pessoa que tá em casa, pela nossa cultura, ela não sabe fazer essa distinção. Cara, não entra na cabeça do brasileiro que cresceu assistindo jornal e aquela era a fonte de mídia, a ideia da possibilidade de um jornal trazer alguém para falar e debater e aquela opinião ser completamente rejeitável, abjeta. Não entra, a pessoa pensa, não, se tá aí é porque tem alguma chance de estar certo, deve ser só a diferença de opiniões entre um e o outro. Mas não. E aí voltamos lá ao começo, quem tinha que ser excluído era a Jovem Pan inteira por fazer esse tipo de programa aqui. Por isso que quando o ex-presidente Lula fala em regulamentação da imprensa, vira esse cacarejo inteiro, porque ele não fala em censura, fala em regulamentação. Me fala que tipo de arma perigosa nesse país, ou de instrumento perigoso, não tem regulamentação. Tem regulamentação para usar carro, tem regulamentação para usar um revólver, tem regulamentação para usar um avião.
Por quê? Porque pode matar, pode enganar, pode distorcer, pode causar dano. Mas não tem regulação pra imprensa. A imprensa pode falar o que quiser, brincar do jeito que quiser, que não tem problema. Por isso que eles se pelam de medo. Porque se vem uma regulamentação que diz, você não pode promover esse debate falso. Você só vai fazer debate com especialista. A audiência, ó. Por que você acha que o Monark insistia naquela linha no Flow? Insistia, mesmo a gente reclamando. Porque independentemente da possibilidade de ele acreditar naquelas ideias, isso dá audiência. Ganhar a audiência falando a verdade é muito difícil, e eu sou testemunha disso. Você vir, desmentir, contrariar o seu público, falar, para de pensar assim que você tá errado, isso aí que você tá pensando tá errado. Essa pessoa vai embora, ela troca de canal, ela não quer saber. E outra coisa, é muito mais divertido, muito mais florido o mundo da imaginação, porque tem ação, tem aventura, tem conspiração. O mundo da realidade não é assim, não, ou pelo menos não era antes do Bolsonaro. Ele é monótono, ele é frio. Olha, temos problemas, precisamos resolver. Tem gente passando fome, precisamos resolver. Ah, mas tem uma conspiração farmacêutica. Olha o tanto que é mais divertido. E é disso que eles vivem. É de grana que a gente tá falando, gente. A gente tá falando de nazismo, a gente tá falando nada disso. No fundo, a gente tá falando de grana. Nem pra isso nazista brasileiro presta, nem roots, como eles eram lá na Alemanha. O brasileiro, porque na verdade eles não querem extermínio, ele quer ganhar dinheiro. Deixa ele parar de receber pra fazer isso, que aí eu vou te perguntar se ele vai continuar fazendo isso ou não. Deixa parar de dar receita. É exemplo do que aconteceu com o próprio Monark. Quando o patrocinador vazou, aí ele, não, vamos mudar, vamos reformular o programa. Vamos explorar essa teta até ela secar, até ela dar no sangue. Quando parar o dinheiro, você vai ver se tem nazista de verdade nesse país. Você entendeu? Então tá aí. Deixe seu comentário, deixe sua inscrição, comemora. Caiu, Adrilles. Já era, quer dizer, tem outras opções aí. Vira YouTube agora, bolsonarista, deputado, que é o caminho. Vai procurar agora foro privilegiado, né? Deixe sua inscrição, deixe seu like, deixe seu comentário. A sua opinião é muito relevante nesse canal, quando ela é embasada, especialmente. A gente volta mais tarde, um abraço, fui!